Você está no meu canal de teologia, eu sou o Diego Barreto e eu vou continuar hoje aqui falando sobre os sistemas, mas especificamente vou falar sobre o impacto do cristianismo nos sistemas. Exatamente, o cristianismo, o evangelho, vou colocar assim, melhor que o cristianismo, porque o cristianismo também é um sistema. O evangelho de Cristo, né, sempre será uma contracultura. Sempre. Em todos os lugares que o evangelho for apresentado, em todas as circunstâncias, em todo o tempo histórico, aonde o evangelho chegar, ele vai ser uma contracultura. Dando um exemplo aqui histórico, né, quando o cristianismo foi apresentado na Coreia, por exemplo, quando o cristianismo entrou na Coreia pela primeira vez, ele foi entendido como sendo uma oposição ao confucionismo, que era o jeito de pensar da época e era a imposição filosófica e política da época. Quando ele foi interpretado como uma forma de resposta ao que estava presente, automaticamente aquilo ajudou com que houvesse adesão ao evangelho. E eu acho isso genial. Porque isso quer dizer o seguinte, que o evangelho vai se apresentar como contracultura, em qualquer circunstância. Simplesmente porque ele vai atacar diretamente a natureza humana, que é aquela coisa que se apropria dos sistemas, que é aquela coisa que se apropria das ideologias, que se apropria da cultura, que a cultura humana, ela é totalmente vinculada à natureza humana. Totalmente. Então, quando o evangelho chega, ele fala contra a natureza. Então não importa qual seja o mainstream, não importa qual seja a ideologia, ela vai ser confrontada e ela vai se encontrar contra algo que se opõe a ela. É algo que vai contra qualquer cultura, porque não importa a cultura que você está. Esta cultura está infectada pela natureza humana. Esta cultura está se desenvolvendo em cima da natureza caída. Então, deixa eu deixar isso bem claro para você. Se você chegar num país, vamos usar a nossa polarização hoje aqui. Vamos usar o comunismo e vamos usar o capitalismo. Se você chegar numa cultura de capital do capitalismo, o evangelho vai se opor. Se você chegar numa cultura do comunismo, numa cultura de esquerda, o evangelho vai se opor. Então não importa se é direita ou se é esquerda. E aqui está mais uma vez aquele ponto que eu estou sempre batendo nesse canal aqui sobre a polarização. Não é isso que está importando. Não tem, o evangelho não é nenhuma resposta nem outra resposta. Ao contrário, ele é uma resposta aos dois. Aos dois. E se inventarem um outro lado, ele vai ser uma resposta desse outro lado também. Sabe por quê? Sabe de onde vem minha certeza? O ser humano é corrompido por natureza. Não há como o ser humano gerar uma solução. Não há como o ser humano exercer uma solução perfeita. Então, ele não gera uma solução e se você der uma solução perfeita, ele não consegue exercer ela. Tá aí no meu último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, tem que assistir, depende de você entender o que eu falei no último vídeo para você chegar nesse aqui. Então, o evangelho sempre vai ser essa contracultura em qualquer circunstância. Se você está no meio de uma civilização, ele vai ser contracultura. Se você está no meio de índios, ele vai ser contracultura. Porque ele vai sempre apresentar onde é que está o problema do ser humano e como que a gente construiu uma cultura em volta do nosso problema. Porque é em volta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que a gente cria nossas culturas. E o evangelho vai sempre apontar para isso. Então a cultura ela é diferente, ela tem nuances diferentes dependendo da região, de repente do tempo histórico que você está vivendo, mas ela sempre é fruto da natureza humana. E a natureza humana é a única coisa que a gente tem em comum. Mesmo com culturas diferentes e diversas, o que a gente tem em comum é uma única fonte. Essa diversidade ela é gerada pelo ambiente. Mas o que gera isso, o núcleo central é o mesmo, é uma natureza caída. Então, a gente pode estar na cultura que for, nós vamos entender e vamos responder a medo, amor, egoísmo, esperança, orgulho, frustração. Isso está em todos os lugares, independente da forma como essa cultura se manifesta. E o evangelho ele vem respondendo a essas questões. Medo, amor, egoísmo, esperança, desejo, orgulho, frustração e outras. Só nomeei algumas aqui. O evangelho vai falar isso em qualquer cultura. E em todas as culturas que a gente vai encontrar é o ser humano tentando sentar no trono. Esse é o egoísmo. E aí o evangelho vai vir e vai falar contra isso.
Então, por que eu estou novamente falando desses assuntos? Porque eu quero que entre na sua mente o aprofundamento daquilo que o Evangelho quer trazer para a gente, que é muito mais do que simplesmente adotar uma narrativa. O Evangelho não é... E eu estou falando isso aqui, falando de novo a polarização para os dois grupos, desses polos que a gente tem hoje. O Evangelho, como ele é contra a natureza humana, ele vai ser contra a maior parte das coisas que a nossa cultura pode produzir. E aqui eu não estou falando mal da cultura em si, porque tem muita coisa boa na cultura, tem muita coisa legal na cultura. Falando assim, parece que não é para olhar coisas da cultura, né, artistas, e como a cultura não é só arte, cultura é trabalho, né, agricultura. Cultura é um monte de coisa que a gente faz, nosso estilo de vida é cultura, nosso jeito de comer é cultura. Então tem muita coisa boa, mas não muda o fato de que essas coisas boas, que são reflexos da imagem e semelhança que a gente tem de Deus, estão todas misturadas com a parte corrupta, que é eu querendo me beneficiar e querer sempre o bem e o melhor para mim. Mesmo quando eu faço discursos bonzinhos, né? Mesmo quando eu às vezes, até fazendo bem, a gente consegue ser egoísta, não é louco isso? É quem a gente é. Não tem como mudar isso aí até Jesus voltar, né? Isso também nos diz que o Evangelho nunca vai ser mainstream. Sabe? Ele nunca vai ser... Quando o Evangelho foi mainstream, deu no que deu. Vocês viram, né? Quando o Evangelho se transformou na instituição que virou mainstream, deu no que deu. Até torturar e matar a gente fez. Não é louco isso? Você vê... E, cara, tá na história para Deus deixar a gente ver a capacidade que o ser humano tem de realizar essas coisas. O quão longe a gente consegue ir. A gente pega coisa boa, maravilhosa, com o Evangelho do Reino, e a gente faz virar isso aí. Tá na história para você ver, pra gente saber. E aí a gente chega hoje aqui em 2020, parece que não estamos desligados disso ainda. Nós não estamos aprendendo as lições da história e estamos repetindo, e vamos repetir mais ainda. O Evangelho só vai ser mainstream na eternidade. Quando diz o texto bíblico lá de Isaías capítulo 11, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. E como diz em Oséias capítulo 6, o conhecimento de Deus é amor. Então, só quando a gente tiver conhecimento de quem Deus realmente é e o que significa o amor de Deus, esse conhecimento vai fazer com que, aí sim, o Evangelho seja mainstream nesse lugar. Então, até lá, a nossa busca tem que ser... e aqui eu quero deixar isso bem claro, sempre vivendo para o futuro, para a volta de Jesus. Não é só isso, não é uma questão de passividade, vamos esperar Jesus voltar que vai resolver. Não, porque ele não pediu para eu esperar passivo, ele pediu para eu esperar ativo. Ele pediu para eu passar o meu tempo aqui pregando que ele vai voltar para que ele volte mais rápido. Ele condicionou a velocidade da vinda dele com a minha ação de pregação. Exatamente porque ele está dizendo assim, eu não quero passividade. Não tem nada a ver com passividade. Mas quando a gente se desvia para pregar outras ideologias, para vivenciar outras coisas nessa terra, a gente perde o foco naquilo que realmente importa. Quando a gente se desvia para realizar aqui mais do que realizar por lá. Mas eu realizo aqui, mas por lá, porque eu sei que lá é quando o problema se resolve. Então nossa esperança não pode estar em governadores. Isso não quer dizer que eu vou votar errado. Isso não quer dizer que eu vou votar mal. Isso não quer dizer que eu não vou pesquisar político. Isso não quer dizer que eu não vou discutir a situação política do meu país. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que a minha esperança não está neles. A minha esperança não está no voto. O voto vai amenizar o problema, talvez em 4 anos. Talvez amenize. Talvez nem amenize. Mas essa não é a solução. A gente tem que parar de pensar a curto prazo. Essa não é a solução. Parece o cavalo com aquele negócio assim, só vê ali na frente mesmo. Né? Não vê o quadro inteiro. A solução não está em governadores, a solução não está na educação. A Alemanha nazista era super educada. A gente acha que a educação vai resolver tudo. A educação não vai resolver tudo. Tá? Ciência não vai resolver a moral humana. E os sistemas, por mais geniais que possam parecer, todos vão sempre falhar por causa do ser humano. Então que a nossa esperança esteja no reino. E que a nossa vida aqui seja para que esse reino venha logo.